The Batman já estreou faz quase aí uma semana e eu já fiz vídeo aqui falando de The Batman sem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e quer saber um pouco mais sobre o filme, corre lá pra ver, tá? Tá sem spoiler, tá tranquilo, não sei se você já pegou algum spoiler, é difícil, né? Em uma semana não ter pego nenhum spoiler. E hoje a gente vai falar desse filme com spoilers, tá? Acho que já deu tempo aí de bastante gente assistir. Então aí eu resolvi falar um pouco mais da minha opinião sobre os personagens, sobre os arcos, sobre tudo que o Matt Reeves fez dentro do filme. Mas antes de fato iniciarmos, eu quero chamar vocês aí para seguir a gente lá no nosso Instagram, que tem muita coisa legal. Recentemente teve sorteio, então segue lá e fica de olho, porque eu posto lá opiniões, né? Posto memes, posto teorias, notícias e de vez em quando aparece uma surpresa ou outra aí boa pra você. Agora, sem mais delongas, vamos falar de The Batman, mano. O primeiro ponto que eu adorei é que o Matt Reeves fugiu do convencional, não bateu naquele clássico do Batman, cena do beco, cena de assassinato dos pais, não. Ele cortou isso aí, a gente já viu isso muitas vezes no cinema. Isso eu achei um recurso muito interessante, um artifício aí que ele utilizou, porque ele evita de cair na mesmice. Porque quantos Batmans a gente já teve no cinema? Vai, de cabeça acho que tem uns 6, sem fazer a conta assim do zero. E quantas vezes a gente já viu essa cena das mortes aí do Thomas e da Martha? Diversas vezes, né, mano? Então eles já cortaram isso porque todo mundo já conhece o Batman, já sabe o que assombra ele. Até quem não é tão fã, tão assíduo assim dos quadrinhos, conhece a história do personagem. Isso eu achei muito legal, e também a maneira que abordaram a relação dele com os pais, né? Que ele tem aquela relação de herói, né? Que de ver o pai dele como um herói, e depois de um tempo ele muda isso, mas no final ele volta e vê que não, né? Como diria o Fábio Júnior, pai, você é meu herói, meu bandido. Então foi de herói para bandido e no fim termina novamente como herói. Eu achei muito legal a abordagem que colocaram lá, dentro daquela situação caótica de Gotham, porque esse Thomas Wayne me lembrou muito, mas muito o Thomas Wayne lá de Coringa, apesar de não ter nenhum Batman lá por enquanto, me lembrou bastante. Inclusive até a aparição do Coringa, quando eu assisti aquilo eu falava, meu, isso aí pode tranquilamente funcionar como uma continuação de Coringa, porque o Bruce Wayne que aparece lá em Coringa parece muito, mas muito com o Bruce Wayne do Robert Pattinson, aquele cabelinho meio tigelinha e tal, e a situação que Gotham se encontrava naquela época é muito parecida com a situação que eles falam de quando Thomas Wayne se candidatou a prefeito. Então é bem legal a gente ver isso, né? É uma abordagem bastante diferente, querendo ou não, essa abordagem de Coringa também era bem diferente do que a gente tinha antes de Gotham, da família Wayne, então o Matt Reeves conseguiu colocar isso de uma maneira muito bacana. E o Batman, já falei lá, tá muito bem construído, detetivesco e tal. A relação dele com o Alfred tá bem interessante, eu acho que faltou um pouquinho de Alfred no filme, mas o pouco que mostra da relação dos dois mostra ali que o Batman tá de fato amadurecendo, isso eu falei lá no outro vídeo, e a relação dele com o Alfred também está amadurecendo. Então ele percebe que o Alfred não é um empregado dele, o Alfred é meio que um pai para ele. E tem aquela cena bem bonita lá depois que o Alfred abre o explosivo, que é quando eles conversam sobre isso, então dá até um nozinho na garganta quando ele segura a mão do Alfred lá. É uma cena bem legal, bem bonita, eu gostei bastante. O arco da Mulher Gato também tá muito bem fechado, tá bem legal, redondinho. Ela cumpre o objetivo dela ali dentro de Gotham, que era ir atrás do pai dela, e no fim ela sai, né? A gente não sabe, provavelmente a gente vai ver em alguma outra sequência aí a volta dela pra Gotham, mas por enquanto a gente tem aquele fim lá que ela tenta levar o Batman lá, né, pra viajar aí pelo país. Só que ele sabe que ele tem um compromisso muito forte com Gotham. E eu achei sensacional ali a relação dos dois. Em pouco tempo de tela ali, eles já tinham uma química bem legal. E eu quero muito que isso seja desenvolvido aí no futuro da franquia. Agora vamos falar dos vilões, né, mano? Que os vilões roubaram a cena. O Falcone, o arco dele também sensacional. Acho que assim, o Falcone é aquele vilão que se presta para aquilo. Para apresentar, mostrar que tem a máfia e depois morrer. Porque ele não é um super vilão, tá ligado? Ele é um vilão influente, mas ele não é um super vilão. De repente seria até mais legal a gente ter um pouco mais de Falcone, uma coisa meio Longo Dia das Bruxas, né? Com ele contratando esses super vilões para algumas tarefas específicas lá contra o Batman, mas aí o Matt Reeves optou por isso, né? Pelo fim do Falcone aí já no primeiro filme. Eu acho que agora vai ficar, né? Eles dão essa deixa aí no fim do filme que vai ficar em aberto espaço na máfia. Quem sabe aí o Pinguim não assuma e tome mais protagonismo, que por mais que ele seja um vilão clássico lá dos quadrinhos,
quadrinhos, no filme ele acabou sendo um vilão secundário. Eu não tô criticando o fato dele ter sido um vilão secundário, eu falei isso lá no outro veredito, né, no review, sem spoilers, combina total com o filme, porque o foco do filme era a treta do Falcone por trás de Gotham e a treta do Charada querendo desmascarar a galera, né? Desmascarar a verdade, como ele diz aí diversas vezes, e a própria Warner coloca na sua campanha de marketing. Então é mais uma introdução mesmo do Pinguim e já deixando ali alguns aspectos dele, como por exemplo, ele tem dinheiro, o Iceberg Club, que é um item bem legal dos quadrinhos, mano, que os caras colocaram aí no filme. Então eu tô muito esperançoso pra ver aí o desenrolar desse Pinguim, que pra mim tá muito excêntrico, que reúne tudo que o Pinguim tem que ter, tá ligado? Aquela aparência esquisita, ser excêntrico, ser meio um ar de mafioso, então combinou total com esse Pinguim aí dos cinemas. Eu pretendo vê-lo em The Batman, na série aí do Departamento de Polícia de Gotham. Acho que vai vir muita coisa legal a partir desse filme, dentro desse universo aí de The Batman, do Matt Reeves. E por fim o Charada, mano. O Charada ganhou uma roupagem muito legal, largando um pouco aquele lado cartunesco dele e pegou uma coisa um pouco mais serial killer, tá ligado? E eu gostei também disso, porque isso instiga o Batman a ter esse tom que ele tem, né? Não é um tom sanguinário, não é um tom de Coringa, porque eles fizeram uma classificação 13, 15 anos, não sei, mas eles não mostram sangue, essas coisas, mas mostra que é um filme pesado. Aquele Charada ali, desde a primeira cena que ele aparece, já é uma coisa meio thriller, tá ligado? É uma coisa muito medonha, você tem medo de quando o Charada vai aparecer nas telonas, da tensão que cria nos momentos que ele está prestes ali a cometer algum crime. E eu achei legal terem desmascarado ele, né? Terem mostrado aquela cara dele, que é uma pessoa normal, uma pessoa, tipo, aquele rosto de um cara que é um trabalhador de TI, tá ligado? O cara com oclão, cabelo jogadinho de lado. Então achei sensacional mostrarem o rosto dele, porque mostram também que não é esse monstro todo, tá ligado? Tipo, nas atitudes sim, mas na aparência não. Porque a aparência dele é muito mais medonha com a máscara do que sem a máscara. E pode ali até dar a entender que no futuro a gente terá o Charada aí também com a sua roupa clássica, né? O seu terninho verde, um chapéuzinho e tal. Alguma coisa nessa linha, porque querendo ou não, o Paul Dano parece também pra caramba o Charada, que tem esse visual, mano. Quando você olha ali bem o rosto dos dois, você consegue imaginar, tem até várias artes conceituais aí, do Paul Dano com aquela roupa clássica. E o filme mal estreou e já tem sequência garantida, tá? O filme também já dá a entender isso, tem alguns elementos que eu imagino que eles vão explorar no futuro, como por exemplo, o Batman começar a treinar um Robin. No filme a gente tem algumas pistas disso, né? Esse fraco dele por órfãos, quando ele olha lá pro filho do prefeito, assim. Tem aquela primeira cena lá que ele aparece, que é na estação de trem também, que é uma cena bem interessante. Eu acho que apesar dela ter sido bem sucinta ali, ela vai ter algum desdobramento aí no futuro da franquia, porque a gente tem a gangue lá atacando um civil e você vê que tem um moleque que ele tá meio que com medo. E coincidentemente esse moleque que tá com o pé atrás é interpretado pelo mesmo ator que interpreta o Tim Drake lá na série de Titãs. Eu não imagino que seja no mesmo universo, até porque a gente já tem um Batman lá de Titãs e não casaria, né, a cronologia. Mas é interessante a gente ver alguém que tá interpretando o mesmo personagem aparecer assim despretensiosamente num arco que deve ser bem parecido com o do personagem. Vamos ver aí no futuro o que a gente vai ter dele, né? Porque já deu pra ver que ele meio que é uma pessoa que não quer estar ali no meio da criminalidade e tal, de repente até tem um coração bom. Então vamos ver aí no futuro. Eu acho sim que a gente vai ter o Robin, e eu acho muito legal isso, a gente voltar a ter um Robin no cinema, porque a gente só teve uma vez, tá ligado? Em uma franquia. E isso é uma coisa que eu tava pensando muito depois do filme. A gente tem também a aquisição do Coringa, né? Já falando no futuro, tem aquela cena lá no Arkham que o Coringa conversa ali com o Charada. E esse é um dos pontos que eu tenho, assim, meio que de medo com a franquia, ou meio que com o pé atrás. Por quê? Galera, eu amo o Coringa, é um dos meus vilões favoritos de toda a cultura pop, não só do Batman. Mas tem uma grande questão. A gente vem de 3 Coringas mais recentes aí, né? Querendo ou não, a gente teve o Heath Ledger, o Jared Leto e mais recentemente o Joaquin Phoenix. E aí você para pra pensar, mano, é um vilão sensacional, sem dúvidas, o maior vilão do Batman, um dos maiores da cultura pop.
Mas será que não é um pouco precipitado você já queimar cartucho, gastar ele novamente, tendo em vista que a gente tem esses 3 aí mais recentes na mente da galera? Eu particularmente preferia ver outros vilões que inclusive foram poucos explorados. Eu acho que esse The Batman tem tudo a ver com a Corte das Corujas, seria legal ver algum arco nessa linha e guardar um pouco ali o Coringa para um futuro, né? Sei lá, pro filme 3, 4, 5. Porque é um vilão importante dentro da história do Batman, é um vilão importante dentro da DC num todo, e eu não gosto dessa saturação do Coringa de toda hora ficar aparecendo. Claro que o Matt Reeves sabe o que faz, já mostrou aí nesse filme, e eu imagino que vai vir mais um Coringa aí excelente, mas eu, Caio, se eu fosse diretor, quem sou eu, né, pra falar do Matt Reeves, mas se eu fosse diretor, se eu fosse algum executivo, eu seguraria um pouco o Coringa, por mais que eu saiba que é um vilão super popular, seguraria ele, porque a gente já tem Coringas recentes e, querendo ou não, acaba criando comparações aí. Não tem jeito, né, galera? Eu esqueci também que a gente tem um Coringa lá de Gotham, que pra mim é uma das poucas coisas decentes que a gente tem lá na série, né? Eu não sou muito de acompanhar essas séries do CW, eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas o Coringa dessa série aí do Gotham, eu vejo alguns compilados e me parece bem interessante. E você, pessoal, o que vocês acharam aí das decisões do Matt Reeves? Deixa aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esquece de largar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com todos seus amigos que já assistiram The Batman para ver essa análise aqui de personagem a personagem da trama com spoilers, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!